Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Jair Notícia BR. Estou aqui para comentar as últimas notícias da política no Brasil. Quero lembrar você que o nosso canal é voltado à direita. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative também o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Então vem comigo, porque aqui não tem enrolação, tem informação, vinheta e notícia na tela. Pública Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado em conversar mais uma vez com a Jovem Pan, presidente. Tá, muito obrigado. Lembro aqui que a minha opinião aqui é casada com o Valdemar, que é presidente do partido, e o Altineu, que é o líder da bancada nossa dentro do parlamento. Temos 99 deputados federais e trabalhamos aqui para que o nosso partido tenha um bom desempenho em todas as matérias que, porventura, entrem na pauta do Congresso. Inclusive, já o senhor entrando nesse assunto, um dia muito importante hoje, que é a reforma. Agora, há alguns minutos, o atual presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, numa entrevista coletiva, ele respondeu que não vai adiar essa votação. A gente iniciou o dia hoje ao vivo aqui na Jovem Pan, com uma reunião com os representantes, com diversos nomes, e o senhor recebeu o atual governador de São Paulo, ex-ministro da Infraestrutura. O senhor esteve com ele na campanha eleitoral e algumas imagens acabaram sendo divulgadas da reunião, e esse alinhamento foi uma conversa para o senhor entender e para também entrar no fechamento de uma ideia sobre essa reforma. Um pouco antes, o senhor emitiu uma nota sobre essa reforma, né, que precisa ser aperfeiçoado, que não é a favor. O que realmente aconteceu naquela reunião hoje, na parte da manhã, que nós acompanhamos, presidente? Eu passei 28 anos dentro da Câmara e não se aprovou uma reforma tributária lá dentro. No nosso governo, nós resolvemos, juntamente com o Paulo Guedes, partir para essa reforma. Uma proposta foi mandada, mas começamos a fazer o quê? Reduzir a carga tributária. Nós reduzimos, por exemplo, o IPI em 33% para 4 mil produtos. Nós zeramos os impostos federais do diesel, do álcool, da gasolina, do gás de cozinha. Zeramos o imposto de importação de muitos produtos, como, por exemplo, gamers, entre outros. E, mês a mês, nós vimos batendo recorde de arrecadação. Então, chegamos à conclusão que a carga tributária nossa é excessiva. Pretendíamos continuar fazendo esse trabalho o ano que vem. Bem, a proposta que está no parlamento, uma parte é a proposta nossa lá atrás. Nós enviamos uma proposta, uma reforma tributária. Soma-se de outro parlamentar, bem como a do próprio governo, que escalou o seu relator, e o relator é uma pessoa que pode praticamente tudo ao fazer o seu relator. E vimos que o governo não queria seguir algo parecido que nós fizemos, reduzir a carga tributária para ter mais arrecadação lá na frente. Ele resolveu partir para algo bastante complexo. Tanto é que o relatório final último que nós tivemos, no dia de ontem, tinha 140 páginas. Eu tenho dificuldade para entender a reforma tributária, tem que ter um técnico do meu lado. E tem certas coisas que eu ainda estou buscando entender. Logicamente, para a população como um todo, isso é bastante complexo. O que o Tarcísio fez? Eu vinha conversando com o Tarcísio também. No dia de ontem, ele falou que a reforma, 95% era boa, mas só que os 5% restante era horrível. Como diz o velho ditado, né? Uma grande pedra de diamante. O que é que a desqualifica, torna sem valor? São os minúsculos pontos negros que existem nessa grande pedra de diamante. Que seria essa reforma? Então, ontem ele falou isso, conversou. O partido dele, o PR, tinha praticamente fechado a questão favorável, mas hoje eu conversei com o Tarcísio de manhã, mostrando outras coisas para ele. O Tarcísio é 10 na parte técnica, na parte política ele é bastante inexperiente. E obviamente ele estava chateado porque estava apanhando muito, em especial nas mídias sociais, mas faz parte da regra do jogo. Então, o que ele fez? Né? De ontem para hoje, acredite se quiser, mais uma dezena de novas propostas entraram no projeto. Propostas que, segundo eu conversei com o Tarcísio, não interessavam para nós, para o Brasil, melhor dizendo. E ele tomou uma posição, ligou para o líder e falou que por ele não colocaria em votação essa PEC. O que eu esperava? Saírem os 10 itens
da proposta anterior, acabar entrando outros 10, piorando mais ainda essa proposta. Não podemos admitir uma proposta de reforma tributária que aumente a carga de impostos no Brasil, coisa que o Tarcísio entende e pensa exatamente da mesma maneira. Queremos uma reforma, mas não é uma reforma qualquer. Eu não posso, para reformar uma sala, destruir uma cozinha. É isso que o atual governo estava fazendo. E é justamente essa reunião, e eu insisto na reunião, porque acabaram com essa, logo na sequência, veio um comentário que o senhor achou ruim, o senhor não estava simpatizando com o discurso do governador. Recentemente o senhor ficou hospedado lá em São Paulo e esteve junto com ele, era do Ministério, esteve com o senhor, e esse alinhamento, houve uma divergência nesse alinhamento de uma ideia, ou é algo de rotina, ou foi uma divergência somente naquela reunião? Está alinhado? Teve alguma outra complicação que o senhor citou, exemplo, a imagem do Haddad com o governador? Essa é um tipo de comportamento que o senhor esperava ou não? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Ele tem que conversar com todo mundo em Brasília. A esquerda não queria conversar comigo quando eu era presidente. São Paulo é o segundo orçamento do Brasil. São Paulo depende, em parte, muita coisa do governo federal. Agora, a cabeça do Tarcísio é uma e a do Haddad é outra completamente diferente. O Haddad não conhece nada de economia. As minhas conversas com o Tarcísio sempre foram nos melhores níveis possíveis e continua sendo. Hoje, na frente do partido, alguns deputados se exaltaram e queriam cobrar coisas que está longe de ser aceito por parte do Tarcísio. Agora, o pensamento dele é exatamente igual ao meu. Tanto é que nós esperávamos, e ele fez esse pedido ao partido, né, para que adiasse a votação. Você me diz agora, parece que o Arthur Lira não quer. Então vai para o embate. E indo para o embate, o nosso partido, temos 99 parlamentares, não quer dizer que os 99 vão votar com a gente, mas a tendência é votarmos contra essa proposta. Queremos aprovar uma proposta de reforma tributária que interesse a todos, que não onere mais setores, como está previsto lá, como por exemplo, saúde, educação e serviços, que não traga uma sobrecarga de impostos para o campo, que tire de certas dependências ali a questão ambiental. Ali tem questão que tem a ver a forma como aquele Estado está tratando o meio ambiente, para ele ter certas isenções ou não. Fora, somos contra a ESG, contra a Agenda 2030. Não podemos seguir o caminho da Holanda. Não podemos taxar mais com impostos progressivos, por exemplo, aquilo que porventura faça mal para a saúde, de acordo com a cabeça desse governo que está aí. Também aquilo que porventura não faça bem para o planeta, o governo atual quer taxar essas pessoas, quer taxar os açúcares a mais, refrigerantes, a carne, porque a vaca, a gente sabe, o boi, né, no pasto gera gases, tem o efeito estufa, etc., um montão de coisa lá. E queremos sair dessa agenda que não nos interessa, até porque o Brasil é um exemplo para o mundo. Devemos valorizar o agronegócio, não podemos aumentar a carga tributária de ninguém. Tem que continuar fazendo o que o meu governo vinha fazendo. Esse é o espírito do Tarcísio. Ontem, ele, quando falou 95%, houve uma revolta, muita gente criticou, é direito da população criticar. Conversei com o Tarcísio, pensa exatamente da mesma maneira minha, tanto é que a última conversa com o Tarcísio, há 2 horas aproximadamente, ele me disse, repito, conversei com o líder, não dá do que depender de mim, ele não é parlamentar, para votar essa proposta que tem, porque é péssima para o Brasil. E o senhor chegou a conversar com Arthur Lira recentemente? O senhor fez um tipo de contato? Ele te mandou, fez uma ligação para tentar articular, para ter um diálogo com Arthur Lira? E o senhor retornou para ser um líder da oposição. Então é necessário ter uma conversa também com Arthur Lira, né? Líder da oposição do meu partido. Os outros partidos, cada um tem a sua liderança ali, ou o devido apoiamento ao governo que está aí. Então, não conversei com o Arthur Lira. Você me disse que quer votar em votação hoje, pode ganhar, pode perder, que há uma insatisfação. Alguns setores não entenderam ainda se é boa ou não essa proposta de reforma tributária, e nós não podemos dar uma carta em branco para esse governo que está aí. Esse governo não tem compromisso com a despesa. Ele, logo que assumiu, antes de assumir até, já trabalhava no parlamento por uma proposta de emenda à Constituição que permitiu um gasto extra de quase 200 bilhões de reais.
Você pode ver, o orçamento do Tarcísio na infraestrutura era de 7 bilhões. Esse atual governo, nesse mesmo ministério, passou para 20 bilhões de reais. Eles têm, então, não tem compromisso com gasto, com economia, não dá o exemplo. Apenas acha que vamos gastar e depois vamos ver o que acontece. Isso não vai dar certo. E a economia do Brasil só afundou de vez, primeiro porque vem do bom trabalho econômico nosso, tanto é que nós entregamos o Brasil ano que vem com superávit. E mais ainda, tá? Hoje a questão dos combustíveis, o governo já reordenou os combustíveis e só não explodiu o preço, porque comigo estava $100 o preço do barril lá fora, não depende da gente. Tá? E também tem um tal de Hit Oil, que é uma referência sobre preço de gasolina e diesel, que, levando-se quanto tempo lá atrás, lá fora, esse preço era o dobro do que é hoje. Então os combustíveis estão num preço baixo ainda, não por trabalho do governo, por trabalho exatamente da nossa equipe lá atrás, e por uma questão de momento que caiu o preço do petróleo lá fora. E também ainda pela forma como o ministro, né, o presidente do Banco Central atual, vem conduzindo a sua política. Quando o governo Lula reclama da questão da taxa Selic, a minha taxa Selic é bem menor do que a média da taxa Selic de todos os presidentes que me antecederam, e em especial o governo do PT. Então, graças a isso ainda, por termos o governo do Banco Central independente, eu fui o primeiro chefe de Estado que abriu mão de poder, ele consegue manter essa política do Banco Central, cujos objetivos principais é a questão de conter a inflação. Então, se continuar, se essa proposta for aprovada como está, que é um tiro no escuro, disso, como te disse aqui, 140 páginas aproximadamente, ninguém sabe o que vai acontecer. Como é que vai ser a carga tributária dos serviços, por exemplo? Se vai ou não aumentar certos serviços no Brasil. Mas uma coisa é certa, o PT fez uma reforma para arrecadar mais, para tapar esse rombo de quase 200 bilhões que ele fez no começo do ano, explodindo o teto do orçamento nosso. Então essa é a preocupação. E se isso vier a acontecer de fato, se o governo conseguir aprovar e cobrar mais impostos do povo, isso leva à inflação, leva a desemprego e leva a recessão, vai levar a recessão com toda certeza. O senhor relembrou o número da sua gestão, nessa reta final, sobre essa redução do ICMS, enfim, e agora com essa reforma, uma clara ideia de retirar a autonomia dos municípios. De que forma o senhor enxerga essa retirada de autonomia, a vinda de chefes do executivo aqui para tentar dinheiro, para tentar recurso? Isso ficaria claro que dificultaria o acesso e levaria a essa recessão que o senhor acaba de falar? É o tal do Pacto Federativo. Ele retira dinheiro, só da Prefeitura de São Paulo tira 15 bilhões de reais, tira também de estados, e ele cria nessa proposta da Constituição uma comissão que vai decidir para onde irão esse recurso, que passa a ser então algo de domínio do presidente da República. Isso, como disse o Caiado outro dia, isso funciona na Venezuela, que praticamente não tem economia. O Pacto Federativo vai para o espaço, os governadores, no meu entender, perdem a capacidade de investimento e todo mundo passa a depender do governo central. A minha política foi o contrário, menos Brasília e mais Brasil. Me achei um prefeito, ao longo dos últimos 2, 3 anos nossos, que porventura atrasou o pagamento dessa terceira no teu município, no teu estado. Não atrasou, que nós mandávamos recursos para todos eles, independente da coloração político-partidária daquele prefeito, daquele governador. Hoje, já contando, eventualmente, se a vitória do governo acontecer, isso vai no Salão Azul, ao Senado, e lá o senhor tem um planejamento de conversar novamente com os senadores, de reforçar uma oposição em relação a isso e tentar fazer um diálogo para tentar pelo menos resolver lá no Senado para reverter esse resultado? Olha, ou resolve na Câmara, ou não resolve. O Senado tem uma posição muito mais governista do que a Câmara. Então a solução é na Câmara. Se a pena for para o Senado, eles vão apenas ali ratificar o que a Câmara fez. E daí vamos ter que toda a sociedade se debruçar e ver onde cada um vai perder mais ou menos. Tá bom, eu vou insistir só novamente na reunião anterior, aqui presente. Lá teve a fala também do ex-ministro Ricardo Salles. Ele chegou a fazer uma fala muito forte ali que o governador não está fazendo governo por seus aliados com a direita e que ele não está fazendo uma gestão junto com o senhor.
Como o senhor viu essa fala O do Salles, Salles? sempre gostei muito dele, foi um bom ministro do meio ambiente, mas tem tomado posições agora agressivas com o próprio partido que o acolheu. Eu lembro que ele disputou 2 ou 3 eleições, não teve sucesso, conosco não teve sucesso, médio dele grande parte também, mas pelo governo que nós juntos elegemos. Ele tem quase uma obsessão, né, para ser candidato à prefeitura de São Paulo. Eu sempre conversei com ele no passado que tenha paciência. Tem o atual prefeito lá, o Ricardo Nunes, que está fazendo, no nosso entendimento, um bom trabalho também. O senhor recebeu ele aqui, né? Recebo em São Paulo, como eu sempre recebi o Salles também, como demos a palavra para o Salles falar hoje. Ele podia ser mais político para a reunião interna. Porque o grande problema nosso é um possível invasor de domicílio, uma pessoa que não respeita a propriedade privada, chegar à Prefeitura de São Paulo. Todos nós perderemos. E você sabe que a Prefeitura de São Paulo é o 3º orçamento do Brasil. O primeiro já está com a esquerda. Se o terceiro ficar, vão ter mais facilidade de se perpetuar no poder, que esse é o projeto de dominação da esquerda no Brasil. Então é uma tendência de apoio ao Ricardo Nunes em São Paulo? Há uma tendência, sim. Não bati o martelo ainda, né? Entra nesse batimento de martelo aí o presidente do partido, o Valdemar da Costa Neto, entre os parlamentares, senadores, lá do estado de São Paulo. Todos os municípios são importantes, mas nós sabemos que São Paulo, pelo seu tamanho, né, pela sua população, pela sua renda, pela sua economia, é um município importante e decisivo numa eleição futura como a de 26. Última, já para a gente encerrar, já, presidente, o senhor fez uma fala sobre o Roberto Campos Neto, lá do Banco Central, também sobre a taxa de juros. Ele foi um indicado na gestão do senhor e agora a oposição no Senado estão querendo ouvir Roberto Campos Neto, chamá-lo novamente e recentemente tem as falas de Lula dizendo que tem uma tentativa de interferir no governo de Lula porque é indicado através do senhor. Quando houve essa indicação, o senhor teve uma conversa com o Roberto Campos Neto, independente se o senhor estivesse no governo ou não, o senhor chegou a falar com ele recentemente? Não tenho falado com ele. Até perguntaram para mim, outro dia, um colega teu me perguntou se eu fosse presidente, como é que estaria a taxa de juros? Estaria em 3,75? Eu falei, eu tenho certeza que estaria abaixo disso. Porque não estaria dando motivos para o mercado desconfiar de mim. O atual presidente, o tempo todo, só sabe criticar, como crítica ao agro. Ele é fascista, ele é direitista, né? E é uma pessoa que acha que com projetos sociais apenas ele vai botar o país no local de destaque que ele merece no futuro. Então o Roberto Campos faz um trabalho, aprovamos a independência do Banco Central, tudo quanto quase todos os candidatos no passado, quase todos, falavam que, em chegando à presidência, vou tornar o Banco Central independente. Eu fui o primeiro que honrei esse compromisso, que nasceu lá com o economista Paulo Guedes, que deu certo em nosso governo. E tenho certeza, se nós tivéssemos sido reeleitos, pela segurança que nós passamos para o mercado, a taxa de juros hoje em dia estava na casa dos 5%, com toda certeza. A gente acabou de conversar com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em um dia muito importante que está em discussão na Câmara dos Deputados, a reforma e que envolve, claro, também o Congresso Nacional. Mais uma vez, muito obrigado, presidente. Me permitiu a palavra aqui, né? O Tarcísio está sofrendo muito com os ataques. Eu peço a vocês um voto de apoio ao Tarcísio. Tenho conversado com ele, hoje conversei várias vezes com ele depois daquela reunião, e ele continua mergulhado nesse processo, nessa reforma, e obviamente, né, como disse o presidente do partido dele, disse publicamente, o Tarcísio vai indicar como devemos votar, se não voltar essa proposta aos níveis que eu discuti com o Tarcísio, e obviamente é o melhor para o Brasil, entendemos, o Tarcísio não vai emitir qualquer juízo de valor sobre essa questão reforma tributária. O senhor fez um convite a Romeu Zema para se filiar? Não tem, olha, gostaria que o Zema tivesse filiado conosco. Ele é o último, acabando esse mandato aí, vai decidir se continua ou não no político. Se continuar, ele tem um espaço por Senado, no entender, garantido pelo seu Estado. E talvez, como alguns têm dito por ele, não conversei com ele, sei que é muito cedo para tratar desse assunto, ele pode ser um candidato a presidente lá na frente. Mais uma vez, muito obrigado, presidente. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas.